Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Vamos dar seguimento à nossa matéria. Hoje nós vamos falar de agentes públicos, ok? Bem, então agentes públicos no sentido amplo são aqueles que exercem um conjunto de atribuições que vai estar previsto em lei, e aí quando eu falo previsto em lei, lembra da teoria da limitação da vontade do agente público, da administração pública, que deve agir conforme a lei, lembra disso. E ele vai fazer isso no exercício da função pública, ou seja, imbuído, revestido de função pública para atingir o interesse da coletividade. Então, esse é o agente público, ok? Lembra dessas regrinhas que eu falei, da questão da necessidade de cumprimento dos deveres legais, ou seja, a autonomia deles está prevista em lei, e o intento sempre vai ser o interesse público, nesse caso o interesse coletivo. Lembrando que o interesse coletivo não necessariamente vai falar com o interesse da maioria, tranquilo? Bem, sobre isso faz-se necessário uma primeira divisão, uma primeira regrinha para a gente atrelar a questão das classificações dos agentes públicos. E aí nós vamos dividir entre responsabilidade, competência e exercício da função. Sobre a responsabilidade, eu vou falar sobre aquelas pessoas físicas que manifestam a vontade e a ação do Estado. Então a responsabilidade vai estar atrelada à manifestação da vontade e à ação, onde aquele agente, aquele indivíduo vai estar representando a administração pública. No caso da competência, vai ser o conjunto de atribuição. Professor, conjunto de atribuição é muito vago. Quer dizer, aonde ele vai poder exercer aquele poder que revestiu ele. Então, quando eu digo competência, é o exercício do poder em algo. Então, é atribuição, ou seja, o que ele vai fazer dentro da administração pública que lhe concedeu o poder para tal. Bem, e o exercício da função vai ser atrelado à definição de definitivo, ou seja, permanente, ou transitório, aquele que vai poder mudar. E aí vai ser ou gratuito ou remunerado. Tem agente gratuito? Sim. O caso do mesário, o caso do tribunal do júri, o julgador, o juiz leigo. Bem, e aí nós vamos entrar agora especificamente sobre uma parte que nós vamos abordar de forma melhor, mas aqui bem sucinto, sobre as espécies. Eu tenho a espécie atrelada ao servidor público, que vai ser estatutário, que vai ser regido pelo Estatuto, Lei 8.112, no caso do Distrito Federal. E aí vamos lá, administração pública direta, autarquia e fundação pública, tranquilo? Bem, então estatutário, 8.112, administração pública direta e autarquia e fundação pública. Lembrando, aqui é a administração pública indireta, só que essas duas personalidades vão estar diretamente ao direito público, então por isso, nesse caso, serão estatutários. Já no caso do empregado, eu vou ter um regime de CLT, ou seja, vou ter ali as leis trabalhistas, e aí eu tenho essas pessoas da administração pública indireta. O SEM, que é a Sociedade de Economia Mista, a empresa pública e as fundações privadas, ok? Show! Sobre a classificação, nós vamos tratar aqui de três doutrinas fundamentais e eu vou falar logo qual é a majoritária. No teu concurso público, provavelmente vão cobrar Eli Lopes. Na sala de aula eu vou pegar e vou cobrar o raciocínio. Então, mais do que o mero decoreba, eu quero que tu aprendas, né? Se for para concurso público, foque nessa primeira parte. Bem, Eli Lopes vai falar que a classificação dos agentes públicos são divididas em 5. Eu tenho o agente político, o agente administrativo, o agente delegado, credenciado e honorífico. Tá, professor, e o que são eles? Bem, o agente político seria o alto escalão. Eles teriam essa representatividade política e administrativa. São pessoas que vão ter as suas prerrogativas previstas no próprio direito constitucional. Os seus deveres também estão imbuídos na própria Constituição. Gozam de liberdade funcional e tem normas próprias de investidura. Então, por exemplo, o exemplo de agente político, presidente da República, senador, aqueles que precisam fazer concurso público e são de carreiras de Estado, juiz, magistrado, ok? Então, os agentes políticos, nesse caso, para Eli Lopes, são essas pessoas. Já os agentes administrativos seriam toda e qualquer pessoa, olha lá, que é revestida de cargo, emprego ou função
ainda que seja de caráter permanente ou transitório, e inclui os militares. E aí fica agora então uma questão do nosso pentágono de Eli Lopes, que é o seguinte: esses dois, tu consegue ver que eles são mais próximos da administração pública. Quer dizer, eles vão ser servidores ou então cargos comissionados, eles vão estar exercendo aquela atividade pública de uma maneira mais clara na nossa mente, né? Já esses outros três aqui, eu vou falar da atuação do particular, e aí eu vou determinar cada um deles. Então, sobre os agentes delegados, vão ser aqueles indivíduos que vão ter um poder delegado, que vão receber esse poder delegado, e eles vão estar imbuídos de determinada atividade específica. Eles vão ficar sob fiscalização da administração pública, mas eles vão agir em nome próprio. E pensa, que diacho é isso? Como assim? Quem estaria incluído nisso? Bem, o tabelião, por exemplo, e o leiloeiro. E o mais interessante é que eles não integram o aparelho estatal. Então eles têm esse afastamento da própria administração pública, eles não vão integrar esse aparelho estatal. E por isso que eu tenho essa responsabilidade individualizada quanto a eles. Já no caso dos agentes credenciados, vão ser aqueles que ou vão representar em determinado ato, ou vão agir em uma atividade específica representando o Estado. Por exemplo, se eu tenho um artista famoso que vai representar o Brasil no prêmio de artes, enfim, ele vai estar lá representando determinado ato, ele vai estar representando o Brasil. E, por exemplo, eu preciso contratar um mestre, um nobre jurista sobre determinada ação em direito internacional, e aí ele vai representando o Brasil numa missão X ou Y. Ou, no caso do advogado dativo, aquele que vai em razão da especificidade do cargo, daquela especificidade do ato, ele vai exercer aquela atividade. Então, ela tem uma atividade específica, não constitui vínculo, ok? E aí, por fim, os agentes honoríficos, que são aqueles que vão também estar em caráter transitórios e são cidadãos, cuidado, pelo amor de Deus, para não falar errado, que vão ser convocados, designados ou nomeados para exercer uma atividade. Então, nesse caso, mesário, quando tu tens o juiz do tribunal do júri, ok? Então, eles vão ser designados para uma determinada atividade e vão estar representando ali a administração pública, ok? O interesse público. Bem, então, essa é a teoria do Eli Lopes. Essa teoria aqui vai ser cobrada em grande maioria nos seus concursos públicos, precisa ser estudada, ou seja, porque isso aqui é uma síntese disso, tá? Então, se aprofunde nisso daqui, se o teu objetivo é a questão do concurso público. Em contrapartida, vamos analisar mais outras duas teorias. Uma referente ao Celso Bandeira de Mello e outra falando da querida Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu gosto bastante da ideia dela. Bem, para esses dois, eu vou ter aqui um triângulo e para ela eu vou ter um quadrado. Formas geométricas, né, professor? O senhor gosta disso? Me amarro, porque é bom para fixar. Então veja bem, nesse triângulo do Celso, eu tenho que os agentes políticos vão ser cargos estruturais, eles também vão ter todo o seu arcabouço previsto na Constituição, mas aqui eu vou ter que a atuação vai ser política, estritamente política, e em sendo política por cargos de gestão, de administração, eu não vou incluir, nesse caso, magistrados, promotoria, defensoria, muito embora a previsão deles seja constitucional, inclusive da investidura, nesse caso, como a destinação seria política, eles não estariam inseridos como agentes políticos. E aí, ele vai lá e fala assim, então eu tenho de um outro lado, uns servidores estatais e o particular em colaboração com o poder público. Aqui, eu vou pegar o sentido amplo de servidores estatais e vou colocar tanto o público referente à administração direta, quanto o privado, referente à administração pública indireta, como empresa pública, sociedade de economia mista e fundação privada. Lembrando que aqui, na administração pública direta, junto do sentido amplo e público, eu tenho as autarquias e as fundações públicas, ok? Naquela regrinha que a gente já comentou. E por fim, a questão dos particulares, que vão ser as pessoas físicas que realizam atividades públicas sem vínculo. Então é muito mais simples, mas lembra, no caso aqui tu precisa saber essa questão do pentágono para o seu concurso. Isso daqui então é uma simplificação, é muito mais fácil de decorar. Olha lá, político,
cargo, função política, gestão política, previsão constitucional, servidores estatais, sentido amplo. No caso da questão do particular, são aqueles particulares que vão exercer alguma atividade pública, mas não possuem vínculo. Acabou. Então ele vai lá e pega esses três aqui que eu falei, junta num só, junta esses dois aqui e aí mantém, e aí ele faz um triângulo. Agora, uma coisa interessante, aqui eu chamo de agente administrativo e eu vou incluir o militar. Aqui eu vou chamar servidores estatais e no sentido amplo, e eu também vou incluir o militar. E aí a Maria Silva Zanella de Pietro fala assim, olha bem, eu concordo em partes, porque é o seguinte, na minha teoria, uma teoria do quadrado aqui, dessas quatro primazias, eu vou ter o agente político, e aí eu concordo com o Celso Bandeira de Mello. Eu vou ter a questão do particular, e eu também concordo com o Celso Bandeira de Mello. Mas eu discordo no seguinte ponto. Eu não tenho servidores estatais, incluindo os militares. Porque de acordo com a emenda constitucional 18 de 98, o dispositivo do artigo 42, se não me falha a memória, ele mudou sobre servidores militares para nomenclatura militar. Então, ela entende que, nesse caso, eu vou ter uma espécie autônoma chamada de militar. Enquanto servidores, eu vou tratar sim do sentido amplo, igual aos demais, mas sem incluir o militar, porque o militar teria um sentido autônomo, porque a nomenclatura dele mudou. A diferença dos dois, é uma excelente pergunta para a prova, seria falar, bem, qual é a diferença principal entre a interpretação dos dois? É porque, para o Celso Mello, ele diz, olha, não me interessa a questão da nomenclatura em si, mas a natureza jurídica da função. E a natureza jurídica da função seria de servidor estatal, independente da forma como a nomeação se deu na Constituição. Digo, nomeação de nome, nomenclatura. Já no caso dela, ela diz, não, eu tenho um apego maior pela escrita, porque se o legislador quisesse que fosse servidor, ele teria mantido como servidor e não teria separado, falado de servidor militar para meramente militar. Então eu tenho essa diferença entre os dois, ok? Bem, acho que por hoje é só, ficou bem dinâmico se tu pensar nessa teoria com as formas geométricas. Lembre, pentágono, majoritária, essa vai ser a mais complicada, né? Tem maiores incidências. Triangular, Celso de Mello, e o quadrado, Maria Zanella de Pietro. Ok? Por hoje é só e até a próxima.